Quantas vezes a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, ele é carregado de preocupações. A gente já está tão acostumado a viver dessa forma, a gente não consegue nem imaginar o que é uma vida sem preocupações. Quem sabe eu estou falando com alguém que tem uma real preocupação com a sua família, com seus pais, quem sabe que estão doentes, e você se sente impotente de ajudar, né? Impotente às vezes até com algum recurso financeiro para poder auxiliar ali no tratamento daquela doença. Você se sente de mãos atadas com a situação. Aqui eu estou falando de situações na nossa vida que não é algo da nossa cabeça, um devaneio de preocupações à toa, né? Algo futuro que a gente conjectura que possa acontecer. Também as nossas preocupações podem se enquadrar numa ansiedade, né? No medo de um futuro. Mas aqui eu estou falando até mesmo essas preocupações reais do dia a dia. Como, por exemplo, será que eu vou conseguir pagar as contas todas, todo mês? Será que eu não vou ser demitido? Será que eu vou conseguir aqui prover o sustento da minha família? Será que isso que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, ela vai ser boa lá adiante, a longo prazo? Enfim, o nosso dia a dia ele é tão carregado de preocupações reais, não é mesmo? Muitas vezes situações aí que a gente se sente impotente, como eu disse, para resolver as coisas. E quem sabe eu estou falando com alguém que tem um perfil mais dominador, e aqui eu não estou falando de maneira negativa, mas eu estou falando aquelas pessoas assim que se sentem numa obrigação de resolução de problemas, quem sabe na família, pessoas mais responsáveis ou com um coração mais sensível às necessidades das pessoas. E você se sente assim aflito, sem conseguir resolver o problema do seu familiar, de um pai ou de uma mãe, talvez que está doente, necessitando de auxílio. Olha como a nossa vida é sempre carregada de preocupações. E se você não tem a preocupação nesse sentido, mas você tem condições financeiras, você tem condições aí de ajudar, né, um familiar com os melhores médicos, o melhor tratamento, mas quem sabe você sente aquela aflição do futuro. E coisa ruim a gente viver assim, né? Porque a vida, ela nos convida a viver dessa forma. Preocupação atrás de preocupação. Ah, eu vou ligar aqui para o meu filho para ver se ele chegou bem. A gente vê alguma notícia, infelizmente essa notícia, essa semana passada, trágica, né? Que aconteceu lá em São Paulo, daquelas meninas jovens, 18 anos. Pelo que eu li, parece assim que elas estavam comemorando o primeiro emprego. Elas estavam chegando ali terminando de atravessar a faixa de pedestres e elas foram atropeladas, morreram na hora, né? Lamentável isso. Então, você que é pai, você que é mãe, a gente carrega também essa aflição, né, pela vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que nós amamos, essas preocupações. Mas o que que a Bíblia fala a respeito disso em relação às nossas preocupações? Sendo que Deus já sabia, né, de antemão que nesse mundo aqui, depois que veio o pecado, a nossa vida é carregada de insegurança, carregada de dor, carregada de dificuldade. E nisso tudo a gente carrega as preocupações reais da nossa vida. E mais ainda quando a gente pensa assim, uma pessoa ansiosa que carrega preocupações imaginárias, né? Aquela ansiedade do futuro, o que, que pode vir a acontecer. Então, eu quero ler para nós um trecho que é muito traz um alívio muito grande para a nossa vida, a gente pensar o que fazer com as nossas preocupações. Existe um lugar que a gente pode depositar as nossas preocupações, porque Deus já sabia, né, que a gente, nesse mundo, como eu estava dizendo, nesse mundo carregado de dor, de sofrimento, que nós teríamos que lidar com as nossas preocupações. Preocupações reais, preocupações com o futuro, preocupações com o presente. O que fazer? Onde depositar as nossas preocupações?
No livro de Salmo 55, 22, olha só que trecho maravilhoso para a gente colocar a preocupação no lugar certo. Olha o que diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha que palavra maravilhosa e, como eu disse, um alívio para a nossa vida, porque é um peso a gente carregar essas preocupações. Aqui não é a gente ser negligente com a nossa vida, não tá nem aí para as coisas, mas esse peso dessa angústia, da preocupação, da insegurança do amanhã, do medo. Quantos de nós andamos pela vida carregados, escravizados aí, né, com o medo, com a insegurança? Depois da pandemia, eu creio que se intensificou, né, na questão da saúde mental, esses problemas como a ansiedade, a depressão, o pânico. Então, que palavra maravilhosa para nós a gente saber onde depositar as nossas preocupações. A gente deve depositar diretamente aos pés do nosso Deus, né, do nosso Senhor. Entregue as suas preocupações ao Senhor, entregar, né? Como se fosse um pacote que a gente não gosta, né? A gente não gosta de viver com preocupações, mas Deus não tem problema nenhum que a gente possa entregar esse pacote no colo de Deus, nas mãos do Senhor. Entregue as suas preocupações ao Senhor. E o que acontece quando a gente entrega as nossas preocupações ao Senhor? Ele o susterá. É nós vivermos a nossa vida confiando no sustento, no cuidado, no amor, na misericórdia de Deus por nós. E o que mais diz a palavra? Jamais permitirá que o justo venha a cair, aconteça o que acontecer na nossa vida. Deus não vai permitir que a gente caia. Deus mesmo vai segurar as nossas mãos, vai fortalecer os nossos pés cansados, né? Vai nos ajudar na caminhada da vida. Essa caminhada da vida muitas vezes não é fácil, traz desafios, mas a gente não precisa caminhar sozinha, né? Se você está me escutando e você vem caminhando sozinha a sua vida, carregando ali o fardo, o peso desse pacote das preocupações, isso é muito pesado para nós, né? Isso é muito difícil, nós somos incapazes de lidar aí com esse pacote pesado, esse fardo pesado que são as preocupações da nossa vida. Mas Deus, Ele nos presenteia aí, né? Nos faz esse convite. Entrega suas preocupações aqui para mim. Eu vou te sustentar. Eu jamais permitirei que tu venha a cair. Aconteça o que aconteça na tua vida. Eu vou te sustentar, eu vou te ajudar, eu vou ser o teu braço forte. Então fica com essa palavra, você que anda carregando aí preocupações na sua vida. E como eu disse, não são preocupações imaginárias, né? Não é algo que a gente está criando da nossa cabeça. A vida, ela oferece muitos perigos, muitas inseguranças. Isso tudo depois que veio, que entrou o pecado nesse mundo, a nossa vida, ela é carregada de sofrimento, de preocupações, de inseguranças. Infelizmente, até mesmo se a gente está aí numa fase boa da nossa vida, a gente fica preocupado que essa fase passe. A gente pensa, "Ai, será que não pode acontecer alguma coisa agora mesmo com guerras, né? Com a França falando em kit de sobrevivência, já gera insegurança para todos nós. Todo esse clima aí de insegurança que está no mundo. Então, mesmo a pessoa que tem uma vida tranquila, que tenha, né, tudo em ordem na sua vida, tudo gera uma insegurança. Mas a gente é convidado a entregar as nossas preocupações a Deus, né? Confiar que Ele tem cuidado de nós, que Ele vai dirigir a nossa vida, vai nos orientar o que fazer. Não sermos negligentes, né, em cuidar da nossa vida, em ter um preparo muitas vezes, né, para situações difíceis, mas nos orientar, dar aquela segurança que Ele está conosco, cuidando de nós. Fique com essa palavra, que você acalme seu coração e descanse no cuidado do Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.